Palavra é uma coisa muito importante. Bíblia Sagrada é algo que ninguém pode deixar de ouvir. O Evangelho é falado através da Bíblia Sagrada. O Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é a chave de tudo. É ela que nos ensina acerca de Deus, acerca dos céus, da terra, de tudo quanto existe, das coisas espirituais, é a Bíblia Sagrada. O programa Falando ao Coração se interessa por isso, por estar falando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é muito importante. Se você entende bem, veja o que nos diz o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, o verso 44, com relação àquilo que houve lá na casa de Cornélio. Cornélio, aquele homem que era boa pessoa, mas que ainda faltava ser concretizada a salvação na vida dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o verso 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Tá vendo aí? Na casa de Cornélio, o Espírito Santo de Deus caiu sobre aquela casa, a bênção de Deus caiu sobre aquela casa, porque foi coisa de Deus através da palavra, a Bíblia Sagrada. Vocês já sentiram, já notaram que quando a gente fala da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, uma palavra que é inspirada pelo Espírito Santo, é como se você estivesse se alimentando de uma comida bem gostosa, espiritualmente falando. Você sente gosto em estar ouvindo a palavra, você sente gosto em estar lendo a palavra. Isso é que é maravilhoso. A palavra de Deus, é através dela que a gente faz as escolhas da vida, as escolhas do dia a dia, porque ela ensina. A Bíblia tem ensinamentos para tudo nesta vida. Então marquem esse texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o verso 44. Pedro falava, e enquanto falava, o Espírito Santo de Deus pousou sobre todos que estavam ali naquele lugar, isso através da palavra. Então é o que você está ouvindo. Então você que está nos escutando e deseja também se santificar e diz, mas eu não sou nenhum crente, e precisa ser. A palavra crente é de quem crê. Agora olha o que diz a Bíblia aqui. Olhem o que diz a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, começando pelo verso 8. Olha o que diz. Porque pela graça sois salvos. Veja, você pode ser salvo. Você pode. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos. E de que forma? Como? A Bíblia responde, mediante a fé. Aí você pode pensar, mas eu tenho que fazer algum esforço? A Bíblia diz na sequência o seguinte, isto não vem de vós, não é por você fazer esforço. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O verso 9 vai dizer, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Primeiro salvação, depois boas obras. Fique alegre por saber que você pode ser salvo também, se você for um escolhido, por mais que se esconda, mas Deus vai lá e pega, porque é um eleito, aí você não tem que fazer nada, porque tem muita gente que pensa assim, né? Não, mas eu tenho que fazer tanta coisa para ser um salvo. Não precisa fazer nada, Deus já fez tudo, enviou Jesus Cristo, você só precisa ser confirmado para começar essa nova vida com Cristo. E como é que se confirma? Se confirma quando você ergue uma mão na igreja, ou quando você confessa com os seus próprios lábios que a partir daquele dia você está sendo de fato um salvo. Mas há salvação para você sim. Jesus ensinou a pregar a palavra, crê no Senhor Jesus, crê nele. Essa é a base da pregação do Evangelho. Crer que ele é filho de Deus. E aí você por aí começa a crescer nessa vida espiritual. A Bíblia Sagrada é de fato palavra de Deus. Quem se firma nela está seguro. Olha o que nos diz aqui
ainda na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção de Cristo, segundo a proporção do dom, o dom de Cristo. Veja que salvação é pela graça, é de graça. Deus dá de graça ao ser humano. E essa graça que nos alcançou não é uma graça feita como troca. Toma lá, dá cá, não. Deus não exige nada de ninguém para dar essa graça, não. Ele é quem escolhe. Ainda que o ser humano não queira essa graça, mas Deus dá, e dessa graça ninguém pode fugir quando está entre os eleitos de Deus. Eleitos. Nós somos os eleitos de Deus, não pelos nossos merecimentos, mas pela graça que nos alcançou. Então, receba a graça nesta noite, seja confirmada a salvação na sua vida, se de fato você é um escolhido. Não é levantar a mão para dizer eu quero ser crente, não, porque tem gente que levanta, não acontece nada, porque não é nenhum escolhido, só faz levantar a mão, volta para casa do mesmo jeito, continuar a vida pecaminosa do mesmo jeito. Porém, quando você ergue a mão, ou quando você confessa com os lábios aquilo que aconteceu dentro do seu coração, é porque já flui de dentro de você rios de águas vivas, porque você foi chamado lá na eternidade. Você não faz nada pela sua salvação. Tudo quem faz é Cristo. O sacrifício já foi feito. Nunca mais haverá nenhum sacrifício para a salvação. Entretanto, você precisa receber essa graça. Mas você não vai receber se o Espírito Santo de Deus não lhe impulsionar, você não vai receber. Você não pode nem crer se o Espírito Santo de Deus não lhe ajudar a você crer que existe Deus, que existe Jesus e que existe o Espírito Santo. Então, vejam bem que coisa interessante. É um dom de Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. O dom de Cristo, a dádiva que Ele fez de graça, meu amigo. O que Ele fez de graça para que você hoje tivesse vida. Você vai se deleitando, vai abrindo o seu coração, vai reconhecendo Cristo por Salvador e vai fazendo parte da igreja. Veja bem, quando eu falo em igreja, eu não estou falando na igreja que eu sou pastor, não. Eu estou falando no corpo de Cristo que existe em todo lugar aí na face da terra. Onde tem igreja, é uma igreja. Aqui no nosso Brasil, precisamos orar mais e lutar pela família. Quando eu digo lutar pela família, estou falando lutar pelos bons costumes da família. A verdade é que hoje o nosso Brasil anda um pouco ao contrário, ao avesso do que a Bíblia ensina, porque às vezes dá ouvido a doutrinas de homens. Você, meu caro ouvinte, se quiser ser crente, tem o Evangelho para lhe salvar através de Jesus Cristo. Tem. Você quer ser um cristão autêntico? Há pessoas que não gostam quando se diz você quer ser crente, mas olha, não é ser crente não. A verdade não é ser crente. É você ser um seguidor de Cristo. Nós somos chamados de crentes porque recebemos essa salvação e se fundamentou. Quem é salvo é chamado de crente e tal. Mas a palavra direta é ser cristão, um seguidor de Cristo. Um que segue a Cristo não se conforma com esse negócio que está aí no Brasil. Não se conforma. A Bíblia está aqui para lhe ensinar, para fazer você entender a palavra de Deus, e quem é cristão de fato já teve a sua vida crucificada com Cristo. Então não vai querer estar obedecendo a rudimentos de homens. Aliás, ser crente é coisa muito boa, mas você só pode ter cuidado numa coisa, que às vezes você vai para uma igreja, por exemplo, para servir a Deus, se alegrar, se preparar para o arrebatamento da igreja. E quando chega lá, você vai encontrar o quê? Rudimentos de homens, uma série de regras para você obedecer, que você nem pode obedecer, porque nem mesmo quem fez as regras obedece. Evangelho liberta você. Não se meta com certas pessoas achando que vai para uma igreja e agora mudou de vida e não vai mais sofrer e tanta coisa, mas no final você descobre que sofre assim
assim mesmo, porque Jesus diz, no mundo tereis aflições, e quando começa a sofrer, diz, então não é o evangelho de Cristo, é o evangelho de Cristo. Mesmo você sendo um seguidor de Cristo, às vezes sofre, mas tem uma coisa, você recebe a vitória. Não dê ouvido àquilo que você vê que é coisa de homem. A Bíblia Sagrada, por exemplo, nos fala disso. Vejam o que diz aqui, Colossenses, capítulo 2, começando pelo verso 20, para você não se meter nessas coisas sem ter entendimento, e também, querido ouvinte, não ficar obedecendo a homens que nem têm condições de pedir obediência a vocês. Olha bem, capítulo 2, o verso 20 de Colossenses, começando, diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Contra a sensualidade. O que é que o texto está falando aqui? De gente que entra e vai obedecer a regras de homens. Olha bem, meu caro ouvinte, doutrina verdadeira tem na Bíblia Sagrada. Doutrina não é um uso e costume. Doutrina não é uma coisa que vem para colocar peso no seu pescoço para você não poder levar. Doutrina não é um mal para a sua vida, não. Doutrina bíblica é vital, é coisa de primeira para você. Doutrina e ensinamento são regras bíblicas, e a Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. Agora, infelizmente, há quem ache que doutrina é isso. Não pode manusear isso, não pode comer aquilo outro, não pode vestir-se assim. Não, meu amado. Isso aqui chama-se costume humano. Você se veste como quer. Isso é você que cria. Ninguém pode lhe forçar a barra. Você tem que se vestir como você quer, porque você foi liberto por Cristo para viver a vida e não para viver ligado a quem quer colocar como fariseu peso sobre a sua cabeça. Está aqui escrito na Bíblia. Você não pode obedecer essas tais práticas que o mundo traz às vezes para você como forma de santidade. Você é livre para servir a Deus. Agora, não aproveite a liberdade para cometer pecado, não. Seja livre, mas tenha a cabeça no lugar, tenha a doutrina bíblica acima de outras coisas, porque aí você vai se dar muito bem. Não tem gente que é assim, né? Eu já encontrei gente por aí que diz assim, mas para ser crente é uma coisa tão chata, tão difícil, porque se proíbe tudo. Não, evangelho não proíbe tudo, não. No encontro de jovens que nós tivemos agora, aqui em Alagoa Nova, os jovens tiveram gincana, eles brincaram, glorificaram a Deus, aprenderam da palavra, tinha hora para tudo. Agora vem, não pode, não deve. Isso nem é evangelho. Evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação de todo que crê, e não visa com aquele costume que eu entendo ou que você entende. Não, nós somos livres para vivermos diante de Deus. Então, está aqui para você, Colossenses capítulo 2, de 20 a 23. Entenda bem. Eu vou ler novamente, porque você vai se chegando lá, é palavra. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais à ordenança. Olha bem, infelizmente o homem gosta de colocar jugo pesado sobre os homens. Jesus disse bem, o meu jugo é suave, é diferente dos homens. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então esse não pode, é jugo pesado, e é coisa de fariseu. Você tem que seguir a Cristo. Cristo não era fariseu. O texto continua dizendo, não manusieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Sabe essas doutrinas dos homens? O restante do texto diz, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. O que o homem cria se destrói.
Agora, o que Deus faz permanece. A salvação é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano, porque é de graça. Você não tem que pagar por salvação. Eu já encontrei alguém perguntando: pastor, para ser salvo paga? Porque me disseram que para ser salvo paga 10%. 10% para ser salvo. Meus amados, preguem o evangelho bíblico. O evangelho não diz isso, que você precisa pagar para ser salvo. Que conversas? Pagar para ser salvo? E Cristo não já pagou na cruz do Calvário? Cristo já não fez todo o sacrifício na cruz? Então para que pagar para ser salvo? Uma oferta que você faz, um dízimo que você entrega, é porque você é obediente também à palavra que lhe salvou. Obediente. Mas não é regra que você tem que dizer: ou você entrega dízimo ou não pode ser crente. Isso é uma balela maior do mundo, essa pregação que se faz aí. Não entre por essa. Está aqui: se você morreu para as coisas, ou seja, você foi crucificado com Cristo, então você não vai querer voltar aos rudimentos humanos.